Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Vamos lá, igreja? A minha vida? Minha vida Tá aqui, ó. nas tuas mãos, meu Senhor.
Olá, telespectador do Opção para a Vida. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música interpretada pela cantora Jaqueline, juntamente com seu esposo, em visita à nossa igreja. Estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nessa belíssima manhã de terça-feira, hoje 13 de outubro. Hoje celebra-se o dia do fisioterapeuta ocupacional e da fisioterapia, bem como hoje também é o dia do perdão. E eu quero, nesse momento, além de parabenizar os profissionais fisioterapeutas, eu quero também falar sobre esse dia do perdão. Há muita gente que está com seu coração ferido, machucado e não consegue perdoar alguém que tenha lhe causado alguma ofensa. Pode ser até seu marido, pode ser sua esposa, pode ser um filho, pode ser um vizinho ou quem sabe um amigo que você se sentiu traído e ainda não conseguiu perdoá-lo. Perguntaram a Jesus, a lei mandava que até 7 vezes se deveria perdoar se alguém lhe ofendesse durante o dia. Jesus disse, eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. É que Jesus nos dá condições, Ele nos capacita a nós perdoarmos aqueles que tenham nos ofendido. A começar de Jesus quando estava lá ultrajado na cruz do Calvário, em meu lugar e em seu lugar. Ele disse essas palavras, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então o perdão é algo que Jesus é quem nos dá a capacidade, a condição de perdoarmos quem nos tenha causado alguma ofensa. E, portanto, você que talvez tenha sido ofendido, tenha alguma ferida, saiba, aprenda com Jesus a perdoar. Perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E ele, inclusive, disse também em sua palavra, lá no Evangelho de São Mateus, na oração do Pai Nosso, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendam. Então, o perdão, no dia do perdão, é como se fosse um despertamento para que você realmente aprendesse com Jesus, aquele que nos perdoou de todos os pecados. E nós realmente nos sentimos perdoados e amados por Jesus. Por isso, nesse dia do perdão, exerça essa virtude maior do cristão, que é amar ou amai-vos uns aos outros. Logo mais estaremos ouvindo a missionária Marises trazendo a conclusão de uma das mensagens que ela ministrou durante minha ausência. Eu estava em convalescença e tanto ela como as demais oficiais da igreja tiveram me substituindo. E nós ouvimos mensagens como esta que foi gravada enquanto nós estávamos em convalescença. E eu espero que você seja enriquecido e abençoado agora através desta mensagem. Sou grata a Deus pela vida de vocês e louvo a Deus porque agora eu sou uma nova criatura. E quero também louvar ao meu Deus. Eu não sei como vai ser, o que vai acontecer lá onde eu vou, mas eu quero louvar a Deus. Quero me despedir louvando a Deus agora para a minha viagem. Irmão Justina louvou a Deus com tanta veemência, com tanta força, tão alto que eu cheguei a chorar vendo Justina orar. Uma boca toda comprometida, mal podia falar, mas Justina louvou ao Senhor. Irmãos, andar com Deus em novidade de vida é saber louvá-lo nas horas de dificuldades, amém? Nas horas de enfermidades, nas horas que tudo dá errado, nas horas que todas as suas perspectivas caem no chão, nada do que você queria foi feito, tudo foi diferente, tudo que você pediu, Deus não deu, deu diferente, mas Deus sabe, Ele é Senhor e sabe como deve agir na vida de cada um de nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E Justina amanhã vai fazer sua primeira consulta. Não sei o que vai acontecer, mas Deus sabe de tudo. A vida de Justina já está traçada diante do Deus vivo, que a chamou do meio da feitiçaria, do meio da incredulidade, do meio da idolatria, salvou a sua alma e agora é Senhor da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas, queridos, o andar com Deus em novidade de vida traz iluminação. Abraão viveu aqui na terra uma vida iluminada pelas bênçãos e presença do Senhor. Amém? Uma vida iluminada. Uma vida que em muitos momentos nós podemos regozijar até hoje, irmãos, da vida de Abraão, da maneira que ele foi fiel a Deus na sua jornada aqui na terra. Até o ponto, de querer sacrificar o seu filho por ordem divina. Mas Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus não nos prova além do que possamos suportar. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão foi triunfante. Abraão teve o seu filho, poupado. Abraão viveu uma vida de fé. E até hoje gostamos de dizer que Abraão é o nosso pai na fé. Abraão não foi perfeito porque ele andava com Deus. Ele teve suas deficiências. Abraão não foi realmente inabalável em todos os momentos. Muitas vezes ele fez realmente coisas que deveriam ser diferentes. E isso Deus mostra que nós somos imperfeitos. Nós somos humanos, nós somos limitados. Mas o Deus a quem servimos é ilimitado. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele nos entende, e Ele nos abençoa. E aquele que anda em novidade de vida, Ele sustenta até o último dia de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, andar com Deus em novidade de vida traz iluminação. É tão interessante o que diz em João capítulo 1, versículo 7, diz assim: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Irmãos, é maravilhoso sabermos quando Deus nos regimenta, quando Deus nos levanta, quando Deus nos escolhe, quando Deus nos separa para sermos propriedades do Senhor, Ele ilumina a nossa vida. Você já teve experiência também de estar num problema muito difícil, estar num momento assim que você não sabe o que fazer, e de repente você orando, clamando ao Senhor, Deus ilumina a sua mente? Eu já tive. Vocês não já tiveram? Várias vezes? Deus ilumina a sua mente e você diz: meu Deus, não era esse o caminho que eu tracei, não foi esse o plano que eu fiz, não era isso que eu queria fazer, mas como é bem melhor o que Deus escolhe para nós. Amém? Deus nos ilumina. Deus nos ilumina também, nos mostrando os perigos que nós passamos. Quantas vezes há perigos na nossa vida, no nosso caminho, mas Deus nos livra, e mais na frente a gente vai ver: Senhor, só a tua mão poderosa cuidando de mim, pode me livrar desta situação que poderia ser o fim da minha vida, ou o fim do meu testemunho, não é verdade? Deus, a presença de Deus ilumina as nossas vidas. Em João 8,12 diz o seguinte: de novo nos falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Quem anda com Jesus tem a luz da vida, que é o próprio Jesus. Então Ele nos guia, Ele nos abençoa, Ele nos livra. Ele, através do seu Espírito Santo, nos exorta quando nós precisamos. É inevitável que aconteça. Ele nos consola quando as nossas forças estão já desfalecendo em determinadas circunstâncias da nossa vida. Deus é maravilhoso, irmãos. Quem anda em novidade de vida com Deus, Ele ilumina o caminho. E Ele próprio nos disse, vós sois a luz do mundo. Sabe por que nós somos a luz do mundo? Porque Deus em nós ilumina a nossa vida e automaticamente nós iluminamos a vida dos outros. É a presença de Jesus, não é mérito humano. É a presença de Jesus que nos ilumina e nós iluminamos os outros através das nossas atitudes, do nosso testemunho, das nossas realizações. Em quarto lugar, o andar com Deus em novidade de vida requer andar em amor. Queridos, nada adianta na vida daquele que diz que anda com Deus, se ele não exercitar o amor. Irmãos, nós somos tão falhos, nós somos tão limitados como humanos, não é verdade? Que muitas vezes a gente se surpreende com nós mesmos,
tomando atitudes em desamor que não deveriam ser realizadas, não é verdade? Não deveriam ser tomadas. Mas graças a Deus, pelo Espírito de Deus que habita na vida do cristão, nós somos alertados pelo Espírito Santo. Porque a obra do Espírito Santo é convencer do pecado, do juízo, é consolar. Então, o Espírito Santo nos exorta, nos mostra, nos esclarece a nossa falta de amor. E sabe o que é a vantagem, a bênção de andar com Deus e ser cristão? É que a gente se arrepende, não é verdade? A gente se arrepende, a gente volta atrás, a gente se humilha diante de Deus, se precisar se humilha até diante do próximo, dependendo da situação, e seguimos em frente, perdoados, restaurados pela presença de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 João 4,8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmãos, vocês notaram que quando a gente tem logo experiência de salvação com Jesus Cristo, a gente começa a brotar, através do Espírito Santo, o amor no nosso coração. Aquela pessoa que você não tolerava, começa a tolerar. Aquela pessoa que você desviava para não falar, você vai lá, você se mostra, você vai à frente para falar com aquela pessoa. Alguma coisa que você fez com alguém que viu que magoou aquela pessoa, muito, foi entrave numa amizade, você vai lá consertar. Não é assim na nossa vida cristã quando aceitamos Jesus? O Espírito Santo começa a falar, começa a conscientizar de que nós precisamos ter atitudes de amor. Atitudes de amor. Não é verdade? Nós precisamos realmente termos atitudes de amor. E essas atitudes, Deus, através do Espírito Santo, vai nos mostrando o que devemos mudar, o que devemos fazer, o que devemos alterar no nosso cotidiano, para que nós possamos amar aqueles que nos rodeiam. Aqueles que nos rodeiam. Efésios capítulo 5, versículo 2 diz o seguinte: andai em amor, como também Cristo vos amou. Sabe por que nós devemos amar? Porque Cristo nos amou primeiro. Cristo nos amou primeiro. É interessante, às vezes a tendência é humana, a tendência pecaminosa do ser humano é querer ser perdoado e não perdoar. É querer ser desculpado e não desculpar. E às vezes, nas mesmas ocasiões, nas mesmas situações, não quer perdoar e já foi perdoado. Nós temos que analisar, nós temos que observar, nós temos que colocar um guarda na nossa boca, como o Tiago ensina, nas palavras. Porque, queridos, até às vezes nas palavras, nós ferimos as pessoas e agimos em desamor. Até com a própria palavra, uma frase, uma atitude, um olhar, a gente pode ferir alguém. Pode estar usando aquele momento em desamor contra o nosso próximo. Então precisamos vigiar, precisamos orar muito ao Senhor, precisamos pedir a Deus que andemos em novidade de vida em todos os lugares, em todos os momentos, no trabalho, em casa, com o marido, com a mulher, com o filho, com a sogra, com o sogro, com o vizinho. Irmãos, não é fácil não, viu, irmãos? Mas Deus diz, a sua palavra, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Então esse amor deve superabundar em nosso coração. Nós estamos vivendo uma sociedade tão corrompida, tão desumana, tão maldosa, que é tão terrível, não é? Que as pessoas sentem tanta dificuldade em amar. Tanta dificuldade em fazer uma boa ação, a sociedade que nós vivemos hoje. Quem ama Jesus, quem anda com Jesus, fica estarrecido diante dos acontecimentos de falta de amor que existe muitas vezes até no meio daqueles que dizem que andam com Deus.
Então precisamos fazer uma revisão na nossa vida espiritual. Precisamos voltar a conversar com Deus sobre o amor e dizer: Senhor, fala o meu coração, me mostra, me revela o que é que eu tenho de mudar no sentido de amar o meu próximo, de me doar, de perdoar, de tolerar. Não é verdade, irmãos? Porque amor é tolerância. Onde não há tolerância, não há amor. Não pode ser, não é verdade? Então precisamos realmente buscarmos a Deus e pedir que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida, trabalhe no nosso coração, arranque todas as ervas daninhas que por acaso tenham, se enterrado no nosso coração, tem sido guardado, toda mágoa, toda tristeza, todo problema mal resolvido, vamos resolver direito, para que realmente o amor possa fluir em nossos corações. Amém? Porque às vezes, queridos, a gente ora, pode até estar andando com Deus, mas o cristão guarda tanta mágoa no seu coração, que produz mau humor, produz tristeza, produz irritação. Não é verdade? O ser humano não é assim? Irritação, e aquilo vai se acumulando, e você coloca em cima outra coisa, outra pedra, outro desamor, e daqui a pouco eu e você estamos tão sobrecarregados, que daqui a pouco não estamos sentindo nem a comunhão profunda com o Senhor, estamos andando com o Senhor, mas sem sentir a presença do Senhor. Lembram os discípulos no caminho de Emaús, andando com Jesus sem sentir que era Jesus, andando com Jesus sem saber que era Jesus, só se lamentando, só se maldizendo, todo triste, desanimado, porque Jesus tinha morrido e parecia que Jesus não ia ressuscitar e não ia acontecer mais nada de bom. Não é assim que eles se apresentam para a gente quando a gente lê o caminhar dos discípulos de Emaús? E Jesus, por que vocês estão assim? E você não sabe não, porque a gente está assim. E foi aquele diálogo. Aí no fim, quando Jesus orou, descortinou-se os olhos daqueles discípulos. E depois eles disseram: mas não é que ardia o nosso coração? Não é que nosso coração estava ardendo? Era a presença de Jesus conosco e a gente não sabia. Irmãos, eram discípulos de Jesus, mas não sabia que Jesus estava ali. Não é? Nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos aprender a ter o coração aberto. Um coração livre para amar, para que nós possamos sentir a presença do Senhor, para que nós possamos ter uma oração abençoada na presença do Senhor, para que nós possamos sentir aquela alegria que só a comunhão com Deus proporciona. E também a comunhão com Deus precisa ser alimentada também com o amor. Amém? Com o amor, queridos, com o amor. Esse é o verdadeiro evangelho que transforma. Esse é o verdadeiro evangelho que salva. Esse é o verdadeiro evangelho que, através do Espírito Santo, transforma vidas. E esse poder precisa ser visto na minha e na sua vida, naqueles que já andam com Deus. Porque andar com Deus requer mudança de vida. Andar com Deus requer uma fé operante. Andar com Deus requer o andar, a iluminação para a nossa vida. E o andar com Deus requer andar em amor. A palavra de Deus diz que sem amor nada adianta, nada funciona, nada se estabelece, nada acontece de bom na ausência do amor. Mas com amor tudo é tolerado, tudo é abençoado. E nós sentimos a alegria do Espírito Santo trabalhando no nosso coração, dando aquele sentimento de comunhão, de paz, de alegria, de vitória na presença do Senhor. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe na nossa caminhada cristã, que Deus nos encha de graça, de fé, de desejo de servir a Deus e de agradá-lo, para que nós possamos ver os frutos cristãos do nosso dia a dia, para que possamos ver a mão do Senhor abençoando aquilo que nós fazemos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós pensamos, seja abençoado pelo Senhor.
Amém? Amém. Vamos ficar de pé agora e vamos orar. Vamos agradecer a Deus esse momento de alimento da palavra. Vamos agradecer a Deus o amor que Ele tem derramado em nossos corações e ainda a dosagem de amor que Ele vai derramar para que nós possamos cada dia estar, não é, arraigados em amor, cheios de fé, de comunhão com o Senhor, e que alguém possa olhar para você e possa dizer: ali, aquela mulher anda com Deus, aleluia, aquele homem anda com Deus, aquele oficial anda com Deus, aquele pastor anda com Deus. É assim, irmãos, que o Espírito Santo faz. É preciso que o mundo veja Deus em nós. Amém? Pai querido, louvado e glorificado seja o teu nome. Nós queremos te louvar, nós queremos bendizer o teu nome pela obra grandiosa e infinita do teu Espírito Santo na terra. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela obra do teu Espírito Santo em tantas vidas, em tantas famílias, em tantos momentos, Senhor. Teu Espírito Santo tem se manifestado em glória, em poder, e tem exortado, e tem consolado, e tem transformado vidas. Louvado seja o teu nome por Jesus Cristo, nosso Salvador, que pagou na cruz o preço, Senhor, para que nós pudéssemos ter redenção em Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra nos oferece caminhos para andarmos com o Senhor. E não só foi o privilégio de Abraão, mas é um privilégio meu, é um privilégio de cada cristão, é um privilégio de cada irmão e irmã que está aqui nesta noite, é um privilégio daquele irmão e irmã que está em casa nos vendo, é um privilégio andar com o Senhor em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa a tua igreja nestes tempos difíceis, Senhor. Renova a nossa fé, que a nossa fé seja operosa, que a nossa fé haja frutos da nossa vida, que a nossa fé possa abençoar outras pessoas. Incluímos também, Senhor, a vida de Justina. Estende a tua mão para a tua filha, opera, glorifica o teu nome na vida da tua filha. Em nome de Jesus. Amém. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado através de toda essa palavra. Espero em Deus que você possa aplicá-la ao coração e esperamos estarmos juntos amanhã, se Deus assim nos permitir, para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Que todos fiquem com Deus, que Ele derrame luz na estrada da sua vida, derrame luz em sua mente, em seu coração, nas decisões mais importantes que você venha tomar neste dia. E até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.